Chama-se a atenção para a sinalética que indica o sentido das movimentações, tanto durante a missa como para a entrada e saída. Estejamos atentos às indicações da equipa de vigilantes e acolhedores, pois nesta celebração inscreveram-se alguns grupos deste santuário: o agrupamento CNE 608, São Mamedo Prafita, o grupo de Conde Guimarães, o grupo de Moreira de Cónegos Guimarães, o grupo de peregrinos de Barcelos, os rosaristas de Moimenta, Terras de Bouro, o grupo de Mirandela, o grupo Motar Beira Interior e Alto Alentejo, o grupo Motar MAP, o grupo Alfa da paróquia de Passo de Arcos, a paróquia de Santa Justa e Rufina. Também temos a peregrinação nacional dos dadores de sangue, o grupo dos Amigos de Fátima de Vila Nova de Gaia, o grupo de peregrinos do Porto e os rosaristas de Mirandela e Comieira. Irmãs e irmãos, Deus chama-nos a fazer parte do seu povo e da sua família. Convoca-nos cada domingo à volta da mesa de Jesus Cristo para nos alimentarmos com o pão da vida, que é Ele próprio, nascido da Virgem Maria. Preside a nossa celebração o Padre Joaquim Ganhão, capelão deste santuário. Louvemos Maria. Hoje celebramos o 25º domingo do tempo comum. Iremos ouvir no texto do Evangelho a seguinte frase de Jesus: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. As crianças trazem-nos uma presença de Cristo que temos de saber acolher e dar-lhe primazia. Tornai-vos como crianças, porque só sendo simples e humildes podereis entrar no reino de meu Pai.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sede bem-vindos para celebrarmos o Dia do Senhor. Nesta grande Assembleia que formamos, acolhendo este convite a sermos pequenos, para acolhermos Deus na nossa vida e na simplicidade e na disponibilidade interior, assumirmos ser pequenos, como Jesus, para podermos servir a todos, para podermos acolher a todos. E dentre esses todos que somos chamados a acolher, em primeiro lugar está o Senhor, que vem ao nosso encontro. Disponhamos o nosso coração para o acolhermos, para que Ele transforme e renove a nossa vida, reanime a nossa esperança, a alegria do caminho que somos chamados a percorrer no seu seguimento, no seguimento de Jesus, como discípulos simples e humildes. Reconheçamos, pois, os nossos pecados e peçamos perdão ao Senhor para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo. Dai-nos a graça de cumprir este duplo mandamento, para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da sabedoria. Disseram os ímpios: armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censura-nos as transgressões à lei e repreende-nos as faltas de educação. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras. Observemos como é a sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo com ultrajes e torturas, para conhecermos a sua mansidão e apreciaremos a sua paciência. Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Deus vem em meu auxílio. O Senhor sustenta a minha vida. De bom grado oferecerei sacrifícios. Cantarei a glória do vosso nome, Senhor. Leitura da Epístola de Santiago. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, também há desordem e toda a espécie de más ações. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz. De onde vêm as guerras? De onde procedem os conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões que lutam nos vossos membros? Cobiçais e nada conseguis, então assassinais. Sois invejosos e não podeis obter nada. Então entrais em conflitos e guerras. Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia. Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, que vão matá-lo. Mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis no caminho? Eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, esta palavra da Escritura que acabamos de escutar, que é palavra de salvação para nós, palavra de vida, que dá vida à nossa vida, coloca-nos hoje, juntamente com os discípulos da primeira hora, a caminhar com Jesus para Jerusalém, o lugar da sua entrega ao Pai, o lugar da nossa salvação. Não é fácil escutarmos palavras difíceis, como não foi fácil para os discípulos acolher aquele anúncio escandaloso da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Talvez seja por isso que Jesus repete este anúncio pelo menos 3 vezes no seu caminho para a Cidade Santa, recebendo dos discípulos uma reação de absoluta incompreensão. Acabamos de escutar um desses anúncios. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens que vão matá-lo, mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. Jesus é o Filho do Homem que confiou toda a sua vida ao Pai e verá essa vida acabar nas mãos dos homens, qual justo sofredor, metido à prova injustamente pelos pecadores, com insultos e tormentos, qual servo do Senhor entregue como resgate pelos nossos pecados, como escutávamos na primeira leitura. Esta qualidade de entregue, não nos esqueçamos, associa Jesus a todos os profetas e justos. Ao longo de toda a história da salvação, até João Batista, também ele entregue a Herodes. Jesus será entregue por Judas aos sumos sacerdotes, que por sua vez o entregam a Pilatos, que o entregará aos soldados, e é esta a sorte do Filho de Deus, do escravo, tratado como objeto abandonado, a quem podem fazer o que lhe apetecer. O Filho do Homem entregue por nós, vai ser entregue por nós. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de lhe fazer perguntas.
Um silêncio cheio de medo acolhe esta revelação de Jesus e mostra-nos como ele está radicalmente sozinho na convicção da sua entrega ao Pai. Está completamente incompreendido, mesmo por aqueles que mais de perto partilhavam a sua vida. Esses são agora incapazes de assumir a atitude de abandono total nas mãos do Pai, como acontece com Jesus, de maneira sempre mais profunda, quanto mais se aproxima da sua morte violenta. E, no entanto, reparem, Jesus não fecha a porta ao diálogo com a sua comunidade, com os seus discípulos. Jesus mete-se com eles, tentando constantemente desafiar o pensamento e a ação dos discípulos segundo os caminhos de Deus. E chegado a casa, em Cafarnaum, pergunta-lhes: que discutíeis vós no caminho? E os discípulos, mais uma vez, ficam calados, provavelmente por vergonha, porque pelo caminho tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Em resposta aos desafios lançados por Jesus acerca da sua paixão, do seu abaixamento até à morte, da sua entrega por nós até ao fim, no amor até ao fim, eles não tinham sabido fazer outra coisa senão discutir qual deles seria o maior. Meus caros irmãos e irmãs, como isto merece hoje a nossa atenção. Isto mostra-nos um dos grandes problemas de todos os tempos nas nossas comunidades cristãs e também nas nossas sociedades. Diz-nos que se uma comunidade cristã não toma como sua lógica a lógica da Páscoa, isto é, a lógica do amor entregue até ao fim, isto é, a atitude de Jesus que entrega a sua vida ao Pai, então acaba inevitavelmente por fomentar dentro de si esta mentalidade mundana da competição e da rivalidade. A guerra dos primeiros lugares, a guerra do protagonismo, a guerra do dar nas vistas, a guerra de um lugar de proa, é uma das doenças mais graves das nossas comunidades. Jesus toma novamente a iniciativa e, com infinita paciência, volta a instruir os discípulos, reúne-os à sua volta e dirige-lhes palavras fortes que contrariam todo aquele modo de pensar, que contrariam todo o nosso modo de pensar quando ansiamos pelos primeiros lugares. Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. Caros peregrinos, se na Igreja houver um primeiro lugar, esse pertence apenas àquele que se faz servo, servidor dos irmãos. Se na Igreja houver um primeiro lugar, ele pertence apenas àquele que aceita ser o último de todos, o servo de todos. Jesus reafirmará isto mais à frente, acrescentando a motivação decisiva, ou melhor, a única motivação realmente essencial para o cristão: o exemplo de Cristo. Diz Jesus: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. De facto, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate pela multidão. E aí temos um gesto de Jesus. Tomando uma criança,
colocou-a no meio deles e abraçou-a. A criança é o pobre por excelência, o indefeso, aquele que vive uma condição de total dependência daquele que cuida dele ou o abandona. Encontramos aqui o sinal de quem é verdadeiramente servo. É servo de todos, aquele que sabe acolher e abraçar aqueles que não contam, aquele que sabe tomar o lugar dos últimos. Foi com eles que Jesus se identificou, como bem mostram as palavras que acompanham este gesto. Quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Ele mesmo dirá noutro lugar: todas as vezes que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Sim, irmãos, na comunidade cristã, o primeiro lugar pertence a quem aceita seguir fielmente o caminho do Senhor Jesus, que no serviço e no abaixamento até à cruz procurou sempre e só o último lugar, aquele que ninguém lhe poderia tirar. Assim nos identificaremos com Ele e com o Pai que o enviou. Faz-nos bem meditar nisto, nestes tempos que estamos a viver e que reclamam este Espírito de Jesus no acolhimento dos pobres, dos refugiados, dos pequeninos, onde Jesus deseja que o encontremos e sirvamos. Não fechemos o coração. Aprendamos com Jesus, que não hesita em ajoelhar-se diante dos seus para lhes lavar os pés. Aprendamos com Jesus, que não hesita em abraçar aqueles que estavam completamente à margem de tudo e de todos, os descartados do seu tempo, os pecadores, os doentes, os marginalizados. Aprendamos com Jesus e abramos-lhe o coração. Aqui em Fátima, a Mãe do Céu escolheu os pequeninos para lhes confiar as coisas grandes de Deus em favor da humanidade. E porquê? Perguntamos nós. Porque o seu coração, o coração destes pequeninos, ainda tinha espaço para Deus e para os seus desígnios de misericórdia. Não estavam preocupados com os primeiros lugares, mas cedo perceberam que esse primeiro lugar é de Deus e só de Deus, e por isso se ofereceram a Ele e suportaram todos os sofrimentos pela conversão dos pecadores, pela salvação da humanidade ferida, pela Igreja. Fátima é, assim, ainda hoje, escola de discípulos que, na luz do Evangelho, aprendem a sabedoria do último lugar, o lugar de Jesus, o lugar onde a vida se entrega para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Caros peregrinos, com Maria e com os santos pastorinhos, aprendamos nesta escola e sejamos bons e fiéis discípulos de Jesus. Creio é um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, com um coração de criança, oremos juntos a Deus, nosso Pai, por todos os habitantes da terra, cantando de coração sincero. Para que o nosso Bispo António, os nossos presbíteros e diáconos saibam acolher os que deles se aproximam e iluminá-los com a palavra do Evangelho. Oremos ao Senhor. Para que os responsáveis do nosso país sejam guiados não pelo desejo de mandar, mas pelo espírito de serviço. Oremos ao Senhor. Senhor, dai-nos a vossa paz. Para que cessem os conflitos e as guerras, seja acolhida a sabedoria que vem do alto e todos escolham os frutos da justiça. Oremos ao Senhor. Senhor, dai-nos a vossa paz. Para que Deus livre do mal os seus fiéis, mostre aos homens a luz do Evangelho e a todos purifica o coração. Oremos ao Senhor. Senhor, dai-nos a vossa paz. Por todos os dadores de sangue e por aqueles que dinamizam nas comunidades este gesto de solidariedade, para que o seu empenho e entrega à causa da defesa da vida inspire a todos gestos de amor gratuito. Oremos ao Senhor. Senhor, dai-nos a vossa paz. Para que a nossa comunidade dominical sinta os problemas de todos os que sofrem e se preocupem sobretudo com os mais pobres. Oremos ao Senhor. Senhor, dai-nos a vossa paz. Deus eterno e omnipotente, acolhei as nossas súplicas e, a exemplo do vosso Filho, tornai-nos vossos servidores na terra, para depois vivermos convosco no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo, que nos enviaste Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, Ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo, Dom António Marto, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Na Igreja, povo de Deus, os bispos presbíteros são configurados a Cristo, cabeça e pastor. Os diáconos configuram-se a Cristo, servidor, sendo fundamental este aspecto ser vivido também pelos bispos e presbíteros, os que encarnam Jesus, que tira o manto, cinge a toalha, ajoelha-se e lava os pés aos seus discípulos. Porém, a dimensão de Cristo servidor deve ser vivida por todos os cristãos. Não deve ser objetivo de os cristãos dominar a sociedade e estabelecer uma supremacia da Igreja, mas curar-lhe as feridas e anunciar a boa nova da salvação a um mundo que necessita da luz do Evangelho. Por isso, não podemos deixar de pronunciar e de cantar a mensagem de Jesus, breve e categórica, que merece ser repetida muitas vezes. Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos.
parte com largueza pelos pobres, a sua generosidade permanece para sempre. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Quem quiser ser o primeiro será o servo de Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. A esta frase, Jesus acrescenta-lhe a imagem de uma criança. A criança é a imagem viva da humildade que os discípulos de Jesus têm de viver. É a realidade e o símbolo dos fracos e dos indefesos, dos pobres e dos doentes, dos que sofrem e dos que não têm nada. As crianças trazem-nos uma presença de Cristo, que temos de saber acolher e dar-lhe primazia. Nas crianças encontramos o rosto sofredor de Jesus e o rosto do Pai. Quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Esta é a chave da filiação de Jesus, do verdadeiro sentido da sua entrega ao Pai e da essência do cristianismo para as gerações futuras. Ao regressarmos ao colo maternal de Deus, demos-lhe graças. Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, informamos que de 24 a 26 de setembro a Escola do Santuário promove um retiro espiritual intitulado Do Coração de Maria ao Coração de Cristo, um itinerário para a cristificação da vida a decorrer na casa de Nossa Senhora das Dores. Todos os dias, às 21h30, na Capelinha das Aparições, o rosário seguido da procissão de velas. Os que puderem são convidados a deixar as suas ofertas numa das caixas de esmolas junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. A saída do recinto deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. Agora, o Presidente da nossa celebração vai benzer os objetos religiosos que tendes convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, nesta bela Assembleia que formamos neste dia do Senhor, fomos agraciados com o dom desta presença amorosa de Cristo na nossa vida e com esta palavra fortíssima que nos convida a sermos discípulos de coração disponível para seguir Jesus, servindo os irmãos com alegria e com generosidade. Desejo a todos um bom dia de peregrinação e uma semana cheia da força de Deus e desta proteção carinhosa e materna que Nossa Senhora todos os dias, como mãe solícita, nos oferece. Levemo-la também ela para nossa casa, isto é, para as nossas vidas. Um bom domingo para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ida em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.